É uma alegria para a gente poder nos reunirmos como igreja, adorarmos ao Senhor e na véspera aí, um final de semana antes da Páscoa, o final de semana mais importante para nós, quando nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Se nós olharmos cronologicamente, hoje é o domingo que Jesus estava entrando em Jerusalém. E nós estamos refletindo desde o domingo passado, nesse domingo de manhã, próximo domingo que vem, de manhã e à noite, refletindo acerca da importância da morte e da ressurreição de Cristo, como que isso tem a ver diretamente com a nossa vida. Nós já vimos acerca do primeiro aviso de Jesus e o chamado que ele fez o seu povo para morrer para si mesmo, para seguir a Cristo. Hoje nós veremos o terceiro aviso de Jesus e o chamado para servir. Domingo de manhã, o convite que o anjo fez: venham e vejam o sepulcro vazio. E à noite nós veremos a ordem de Jesus: vão e digam às outras pessoas tudo que eu vos ordenei. Eu convido você a abrir no livro de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 27, a partir do versículo 17, onde nós veremos esse terceiro aviso de Cristo. Mateus capítulo 20, versículo 17 em diante. Mateus capítulo 20, versículo 17, nós veremos nesse momento agora, do versículo 17 até o 19. Antes de ler, gostaria que nós orássemos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos nessa noite e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração para compreendermos as maravilhas da tua lei. Fale a nós e nos use aqui neste mundo. Enquanto aqui estivermos, que o Senhor abençoe as nossas vidas, nossa família, a tua igreja, teu povo aqui na terra, que possamos ser sal e luz aqui, enquanto aguardamos o dia que o Senhor voltará para nos buscar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Capítulo 20, versículo 17 até o 19, diz o seguinte, a palavra do Senhor: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Esse é o terceiro aviso do Senhor Jesus, acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. O primeiro aviso que ele deu no Evangelho de Mateus foi no capítulo 16, logo após Pedro ter feito aquela declaração de tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele fez o primeiro anúncio. Naquele momento Jesus anunciou para os discípulos, logo após aquele momento ele anunciou para os discípulos que ele iria para Jerusalém, ele seria morto, ele iria sofrer, mas ele iria ressuscitar. E aí Pedro repreende a Jesus, Jesus repreende a Pedro, e aí faz o chamado aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou indo para o sofrimento e para a morte. Se alguém quiser me acompanhar, faça o mesmo. Morra para você mesmo, morra para suas vontades, me siga, me acompanhe. E agora, depois Jesus, ele fez um segundo aviso, em Mateus capítulo 17, e hoje nós estamos vendo esse terceiro aviso de Jesus. Então, ele está, no primeiro aviso, ele estava indo para, ele falou que iria para Jerusalém. Agora, ele já está a caminho de Jerusalém, ele já está em direção a Jerusalém. No Evangelho de Marcos, um texto paralelo ao texto de Mateus, diz que os discípulos estavam admirados. Admirados com o quê? Com a determinação de Jesus em ir para Jerusalém. E nesta caminhada, indo em direção então a Jerusalém, ele chama os 12 em particular. É mais ou menos quando o pai fala para a gente: eu quero conversar com você à noite, quando a gente chegar em casa, lá no quarto. Quero conversar com você lá na sala.
É mais ou menos como talvez você se sentiria se eu falasse: eu quero conversar contigo, mas lá no escritório da igreja. Você pode passar terça-noite lá? Aí você fala: meu Deus, o que é? Você se prepara para a conversa. Jesus chamou os discípulos à parte. E aí ele falou: nós estamos subindo para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, outro texto paralelo a esse, diz que tudo que foi escrito pelos profetas se cumprirá ao Filho do Homem. Jesus chamou os discípulos e diz: olha, tudo que os profetas falaram, a partir desse momento vai se acontecer, como já está acontecendo. Como os últimos acontecimentos finais da vida do Senhor Jesus se aproximavam, ele está procurando então instruir cada vez mais os seus discípulos de quem ele é e daquilo que ele faria. Mas os discípulos, eles não compreendiam com profundidade isso. Esse talvez é o texto principal que mostra que os discípulos não estavam tão preocupados com o que aconteceria com Jesus. E ele está dizendo para os discípulos que ele vai sofrer nas mãos dos gentios. Os evangelhos de Marcos, de Lucas, diz que ele sofreria na mão dos líderes religiosos. E aí, se a gente fosse fazer uma pesquisa, nós veríamos um grande número de pessoas que já sofreram na mão de líderes religiosos. Porque o sistema humano entrou na igreja do Senhor Jesus. E esse não é o plano de Cristo. Nós não estamos, esse texto vai deixar muito claro hoje que nós não estamos aqui para servir aos nossos interesses. Nós estamos aqui nesse mundo para servir a Jesus. E quando nós nos preocupamos em servir aos nossos interesses, nós acabamos usando as pessoas, magoando, fazendo as pessoas sofrer, ferindo as pessoas. São inúmeras histórias assim. Mas os discípulos então, eles não entendiam tudo isso que estava acontecendo. E Jesus diz: olha, eu vou sofrer nesse sistema religioso que tem lá em Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser entregue, eu vou ser condenado, eu vou ser zombado, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado nas mãos dos líderes religiosos. E é importante para o meu coração, para o Onéias, é importante para o teu coração, fazer uma distinção do que é sistema religioso do que é a igreja de Jesus. Porque aquelas pessoas que foram feridas pelo sistema religioso, às vezes elas se revoltam com a igreja de Jesus. E é preciso fazer essa distinção. Eu já falei várias vezes, na igreja de Jesus não tem CNPJ, a igreja de Jesus não tem CEP, a igreja de Jesus não tem diretoria, o presidente é ele, não tem vice-presidente na igreja de Jesus, é ele que manda, ele é o Senhor, nós somos seus servos. Na igreja de Jesus não tem conselho fiscal, na igreja de Jesus o estatuto é a palavra. E aí, quando entra tudo isso na igreja, entra todo esse sistema humano, e nós, como instituição civil, eu sempre deixo isso claro, como instituição civil aqui na terra, nós precisamos disso, mas não é isso que nos governa. O que nos governa é a palavra do Senhor. Mas quando as pessoas começam a viver segundo o padrão deste mundo, elas ferem as pessoas, elas magoam as pessoas. E são inúmeras as pessoas, conforme eu já mencionei, que tem até um nome agora: os desigrejados. Não querem mais saber de igreja. Quando você fala assim: vamos estudar a Bíblia, não quero nem saber. Vamos lá em casa? Tem um grupo lá estudando lá em casa, não quero nem saber. Elas estão traumatizadas, feridas, as suas almas estão com feridas profundas. Então nós precisamos distinguir o que é a igreja de Jesus, o que são os discípulos de Jesus e o que é esse sistema religioso. Mas independente disso, o Senhor Jesus traz essa mensagem de esperança aos discípulos. Ele fala: vai acontecer tudo isso, mas eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu ressuscitarei. Em Lucas, mostra que os discípulos não entenderam isso. O texto diz: o significado disso estava oculto aos discípulos. Eles não sabiam o que Jesus estava falando. Os discípulos, eles não estavam entendendo. E agora eu quero que você pense comigo aqui, novamente, como a gente fez domingo passado. Eu quero que você imagine uma pessoa que você ama, e ela está prestes a partir, ela está praticamente nos seus últimos minutos aqui nessa terra. Ela chama os seus familiares, ela chama os seus amigos e fala: eu estou partindo, eu vou para um novo momento, um novo status agora. E aí, de repente, as pessoas estão ali
conversando sobre isso, eu quero que você pense o que você sentiria nesse momento, de ver o seu amado, a sua amada partindo. Quais seriam os seus pensamentos, quais seriam as suas emoções? Você imaginou? Conseguiu imaginar? Aí olha o que aconteceu na sequência. Jesus chamou os discípulos e falou isso. Olha o que aconteceu na sequência. O versículo 20 diz: então, Jesus acabou de falar: eu vou sofrer, eu vou ser entregue, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Então, olha o que aconteceu, versículo 20 a 23. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, que eram Tiago e João, tá bom? Os filhos de Zebedeu. E prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Irmão, Jesus tinha acabado de falar. Ele ia ser entregue, ele ia morrer, ele ia sofrer na mão dos líderes religiosos. Chega uma mãe com seus dois filhos e fala: eu tenho um pedido para fazer, Senhor Jesus. Lá no seu reino, no Evangelho de Marcos, diz lá na sua glória, o senhor pode colocar um dos meus filhos à sua direita e um dos meus filhos à sua esquerda? É um pedido que eu coloco, um pedido muito insensível. É um pedido, eu até mudei, a palavra que estava na minha mente era cruel. Um pedido muito cruel, um pedido muito desumano. Um pedido muito frio, um pedido muito indiferente. O senhor pode, Jesus? Eu sei que o senhor vai se lascar. Mas depois que tudo isso acabar, vai passar tudo isso, lá no seu reino, lá na sua glória, o senhor põe meu filho um à sua direita e outro à sua esquerda. A ideia era que, além do próprio Cristo, os filhos dela, Tiago e João, tivessem o primeiro e o segundo papel mais poderoso, mais honroso no reino de Deus. No Evangelho de Marcos não aparece a mãe, a personagem mãe aqui não aparece, só aparecem os dois filhos. Mas isso não é uma contradição, porque estavam os três envolvidos, ok? Então, o contexto do pedido, irmãos, imagina, vamos voltar àquela cena, né? O seu ente querido, ele está prestes a morrer, ele chama os seus amigos, ele chama seus familiares, as pessoas que ele ama, e ele fala: eu vou morrer. E de repente você começa a ouvir um zum, zum, zum dentro do quarto, e aí você ouve o que é? Quem vai ficar com a herança? O senhor pode me deixar o carro? A casa da praia pode ficar comigo? Você consegue imaginar isso? Um pedido extremamente insensível. Jesus diz que eles não sabem. Gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus diz: vocês podem beber o cálice. E nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, diz ter o mesmo batismo que eu. Ele acrescenta, o batismo aqui também. Então vocês podem beber o cálice e ser batizado com o mesmo batismo que eu? Qual que é a resposta deles? Opa, estamos dentro, Jesus. Claro que podemos. No Antigo Testamento significava experimentar a ira de Deus. Beber o cálice de Deus significava experimentar a ira de Deus. Tanto cálice como o batismo aqui é referência ao sofrimento, é referência à morte. Jesus está virando para os discípulos e fala: gente, por acaso vocês vão querer sofrer como eu estou sofrendo? Vou sofrer? Vocês querem encarar a morte? Sim, queremos, podemos. A gente está avisando o quê? O seu reino. E de fato os discípulos do Senhor Jesus, irmãos, eles experimentaram a ira dos outros homens. Eles experimentaram, eles foram Tiago e João. Se a gente avançasse a história, a gente está vendo um filme. Se a gente adiantasse o filme lá na frente, a gente ia ver o capítulo. O primeiro martirizado, o primeiro discípulo a morrer pela causa de Cristo foi Tiago. Lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 2. E João foi exilado. Então, de fato, os dois discípulos, os dois filhos dessa mãe, eles beberam o cálice do Senhor.
Eles receberam o mesmo batismo. Mas Jesus diz: olha gente, sofrer como eu vou sofrer, vocês vão acontecer, vai acontecer isso com vocês. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, esses lugares já foram preparados por meu Pai. Não vou passar pela autoridade dele. Isso aí já foi preparado pelo meu Pai. O pedido aqui reflete a mais alta arrogância. Esse pedido aqui reflete incompreensão. Reflete, estou gostando bastante de usar a palavra frequência, né? Eles estavam em outra frequência. Eles não estavam conectados. Às vezes você liga o celular, você vê várias redes que o seu celular identifica, mas você não está conectado nessas redes. É isso aqui que está acontecendo com os discípulos. Eles não estão conectados com aquilo que Jesus está falando. Esse pedido reflete essa insensibilidade. Esse pedido aqui reflete aquele pedido egoísta, aquele pedido que só está pensando em quem? Em si mesmo. Não importa o que vai acontecer com o Senhor, não importa o que vai acontecer com os outros, eu estou olhando como que eu posso me dar bem aqui nessa situação. E aí a história não para, irmãos. Olha o que acontece no versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os outros 2 irmãos. Quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram indignados. Então imagine você se colocando no lugar de Tiago e João, e assim, ó, bom, já que Jesus vai morrer mesmo, já vão pensar aí no carro com quem vai ficar, né? Não vai morrer mesmo. Então deu a ideia, eles não falaram com os outros aqui, foram só eles e a mãe. Incrível isso, né? Foi lá junto com a mãe. E aí, quando os outros ouviram isso, os outros ficaram indignados. Mas incrível, irmãos, eles não ficaram indignados por causa da insensibilidade dos outros 2. Eles não ficaram indignados porque eles eram mais santos e falando, vocês têm interesses egoístas. Eles ficaram indignados porque eles queriam receber a mesma posição que aqueles 2 estavam almejando. Então os discípulos de Jesus, todos eles estavam simplesmente pensando em si. E aí a gente chega num momento muito importante no Evangelho de Mateus, muito importante de Marcos, muito importante para a nossa vida cristã, que é uma marca da nossa vida como discípulo do Senhor Jesus, o que Jesus vai falar depois disso. Olha o que ele diz, versículo 25 até o 28. Jesus os chamou, Jesus como professor aqui vai instruir de novo os seus discípulos, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vamos dizer juntos? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Se você está com a NVI, leia junto comigo aí. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Jesus agora ele faz um chamado. Na primeira mensagem nós vimos o chamado de Jesus para morrer. Agora o chamado de Jesus é para servir. Os governantes dominam. Os importantes exercem poder, mas os discípulos de Jesus, eles servem. Jesus falou: olha gente, vocês sabem que os governantes das nações dominam. As pessoas importantes aqui nesse mundo exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Vamos ler juntos? Os governantes dominam, os importantes exercem poder, mas os discípulos de Jesus servem. O reino de Jesus é um reino invertido. Quer ser o primeiro? Seja escravo. Seja escravo. Governo humano é egoísta. Governo humano é egoísta. É por isso que a gente vê a política do jeito que está. O problema não são os políticos. O problema é o DNA do povo. Porque todo o raciocínio é está errado, está errado, está errado.
mas todo mundo que chega lá quer a fatia mais gorda do bolo. Todo mundo que chega lá quer um pouco de benefício. São raros aqueles que chegam lá e abrem mão dos seus privilégios. São raros aqueles governantes como Neemias, que não colocou um jugo pesado sobre o povo, pelo contrário, abriu mão dos direitos e além disso ainda colocava do próprio bolso recursos para a obra, para a expansão lá do muro. Mas os nossos políticos, os nossos governantes, a maioria está pensando em quem? Em si. Isso é triste. O governo humano é egoísta. Mas a liderança no nosso meio, a liderança na igreja, a liderança no reino de Deus é serviçal e até mesmo, irmãos, escravista. No reino de Deus, o princípio padrão é serviçal e até mesmo escravista. Tente imaginar as pessoas te tratando como escravo aqui na igreja. Só imagina, para você ver como seu coração reage. Ou eu estou enganado? Ou é só o meu? Imagine isso. Você chegar na igreja e as pessoas começam a te dar ordem, desde as 5h30 até as 8h30 da noite, 9 horas, seja o horário que for. Ou passa aqui de manhã na igreja e as pessoas estão te dando ordem. Como é que seu coração reage? Ai da pessoa que não pedir por favor para você, não é verdade? Pô, mas nem para pedir um por favor? Porque o nosso coração a gente quer ser o primeiro. Jesus está falando, gente, o reino de Deus é invertido. O reino de Deus é diferente. Quer ser o primeiro, seja aquele que serve, seja até mesmo um escravo. A posição de liderança é conquistada com serviço. A posição para ser o primeiro é ser escravo. Mas aí você pode pensar, eu não quero ser líder e não quero ser o primeiro, então tá beleza, não vou servir. Mas é isso que Jesus está falando, o foco não é esse. O foco não é esse. Os meus discípulos não estão preocupados com posição. Os meus discípulos estão preocupados aonde eu posso ser útil, aonde eu posso servir, aonde eu posso ser bênção para alguém, aonde eu posso ser como o meu Senhor. E aí a gente pode pensar, mas por que eu faria isso? Por causa do versículo 28 do texto. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que eu deveria servir? Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem Jesus veio para ser servido, mas para servir. A posição à direita ou à esquerda, talvez os discípulos Tiago e João não conseguiram. Eles não conseguiram. Mas se eles fossem servos, se eles fossem escravos, eles teriam uma posição elevada no reino de Deus. E tiveram. Tiago foi o primeiro martirizado. João, Deus usou para nós termos o livro das revelações das últimas coisas. Foi exilado. Jesus é o nosso padrão. Seguir a Cristo significa servir as pessoas. Vamos ler juntos? Seguir a Cristo significa servir as pessoas. Como é que você sabe se você está servindo a Jesus? É quando você está servindo as pessoas. Como que você sabe se você não está servindo a Jesus? Quando você não está servindo as pessoas. A grandeza não consiste em governar sobre os outros, mas em servir os outros. A grandeza não consiste em governar sobre os outros, mas em servir aos outros. Procure serviço, não procure honra. Procure oportunidade para servir. Irmãos, isso aqui é lindo na teoria, mas na prática, misericórdia. Pensa na sua casa. Por que é difícil? Porque o verdadeiro teste do servo é quando alguém nos trata como escravo. Anota isso. O verdadeiro teste do servo é quando ele é tratado como escravo. Faz um teste em casa. Observe isso. Observe as pessoas que te tratam como escravo. Aí você vai ver se você é servo de verdade ou não. Se você é servo de verdade ou não. Então o que Jesus está falando é, nem eu vim para ser servido, nem o rei veio para ser servido, o rei veio para servir. Você é açoitado, humilhado, crucificado, vou morrer, mas eu vim aqui para isso mesmo, para servir. Eu lembro uma vez,
que eu estava muito triste mesmo, com a forma que um determinado grupo de pessoas estava me tratando. E aí eu fui para a palavra de Deus, e eu estava, deixa eu deixar marcado aqui, e aí eu fui para a palavra de Deus, e aí eu falando, olha isso, Senhor, olha o que estão fazendo, e não é coisinha pequena, irmãos, é naquele momento de crise, que vai dar bifurcação, sabe? Você vai tomar alguma decisão, Deus, olha aí o que está acontecendo. E aí eu fui para a Bíblia, e aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, e eu falando, olha aí Deus, olha aí o que estão fazendo, Senhor, olha aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Aí Jesus falou, olha aí, Onés, olha aí, não adianta só pregar sobre Jesus, nós pregamos também que nós somos escravos de vocês por causa de isso. Então quando alguém nos trata sobre escravos, não tem tanto a ver com quem nós somos, tem a ver com quem a pessoa acha que é. Porque a nossa identidade, ela tem que estar em Jesus. E aí, se a pessoa nos tratar como escravo, seja no emprego, quantas vezes no emprego a pessoa diz, né? Não sou pago para isso. Você já viu o Filho de Deus falando isso? Não sou pago para isso. Imagina Jesus ouvindo isso. Imagina aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Então, na prática, meus irmãos, isso é muito difícil. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Na Páscoa israelita, pagou-se um resgate em favor dos israelitas, recém-nascidos, e assegurar a liberdade do povo que era escravo. E Cristo deu a sua vida para nos livrar da escravidão do pecado. E aí, esse texto diz lá em Mateus capítulo 20, diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui, meus irmãos, é preciso a gente lembrar que a salvação de Jesus não é para todos. A salvação, ela é oferecida a todos, mas é eficaz apenas aos que creem. Vamos ler juntos? A salvação é oferecida a todos, mas é eficaz apenas aos que creem. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. A morte de Cristo é suficiente para salvar todo e qualquer ser humano, mas só vai salvar aqueles que creem no Senhor Jesus. A pergunta é: você crê que Jesus deu a sua vida para te salvar? Você crê que Jesus deu a vida dele para te resgatar? Responda aí sinceramente no seu coração. Você crê que Jesus deu a sua vida, a vida dele, para te resgatar? Você já foi resgatado dos seus pecados? A mensagem de hoje é muito simples. Se a resposta é sim, Cristo já fez isso por mim, a resposta é: então, sirva. Então, a mensagem de hoje, o resumo da mensagem de hoje é que nós somos salvos para servir. Eu fui salvo para servir. Vamos ler juntos? Vamos lá? Salvo para servir. Nós fomos salvos para servir. O entendimento espiritual da pessoa de Jesus, o entendimento da obra de Jesus, do que Jesus fez na cruz, do que Ele realizou, nos impulsiona a ser bênção em casa, nos impulsiona a ser bênção no casamento, nos impulsiona a ser bênção nos filhos. Mas quando eu sirvo as pessoas me maltratam. Jesus fala: bem-vindo ao time. Eu sei o que você está passando. Você foi açoitado, você foi caluniado, você foi maltratado. Eu entendo o que você está passando, pois foi isso que aconteceu comigo. E aqueles que querem me acompanhar devem servir as pessoas também. Amém? Salvos para servir. É aquilo que Deus deseja para nós, é aquilo que Deus deseja para o povo dele.
E esse entendimento espiritual só é possível quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor nos salvou, te agradecemos porque o Senhor veio realizar uma obra perfeita na cruz. Muito obrigado porque o Senhor morreu, o Senhor ressurgiu e um dia o Senhor voltará para nos buscar. E que o Senhor nos encontre aqui nessa terra servindo não apenas na igreja, servindo não apenas na sociedade, mas servindo em casa, servindo a nossa família, servindo o nosso cônjuge, servindo os nossos filhos, servindo os nossos colegas no emprego, servindo aos pais, servindo aos irmãos. Ao Pai, nos ajude a vivermos para a sua glória, enquanto aguardamos o seu retorno para nos buscar. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.